Para os alunos que estavam na chamada de vídeo comigo e acabou, né, ficando muito, muito ruim a internet, nós vamos aqui dar continuidade à discussão sobre bactérias, tá certo? E aí diz assim, ó, que as bactérias, elas são esses micro-organismos que podem ser encontrados em diferentes ambientes, desde o topo das mais altas montanhas até o fundo dos oceanos, também no corpo dos animais, na superfície de lagos. Eu tô lendo a página 31, tá, pessoal? E aí, para a gente perceber que as bactérias, elas estão por todo lugar que a gente imaginar, tá certo? A maioria das bactérias é benéfica, elas não causam mal, porém, tem alguns tipos de bactérias que fazem mal e fazem muito mal, tá? Então, é dessas que a gente tem que tomar cuidado. Tem algumas bactérias que já têm vacina contra, para se proteger. Desculpa. E tem outras que não tem ainda, tá bom? Aí traz aqui alguns tipos de doenças causadas pelas bactérias, né? Que podem ser inflamações de garganta, de orelhas, doenças mais graves. Quando a gente tá com a garganta inflamada, foi causado por uma bactéria, tá? Por isso que a gente tem que tomar um antibiótico, um anti-inflamatório. A tuberculose, a pneumonia, a cólera, a sífilis, o tétano, entre outras doenças, né? E a forma de transmissão dessas bactérias, ela pode ocorrer de diferentes maneiras. Nós temos a contaminação por água, por alimento, também pelo contato sexual, né? A relação sexual, e pelo ar, quando a gente respira ou tosse, tá? E aí, quando o corpo não consegue combater essas bactérias, elas se multiplicam, podendo se espalhar e infectar diferentes órgãos, o que pode afetar seriamente a saúde de uma pessoa. Nesse caso, o tratamento é feito com o uso dos antibióticos, foi o que eu falei para vocês, né? Quando se agrava esse quadro, aí é preciso usar o antibiótico para que não se chegue à morte, né? Em alguns casos, pode se chegar à morte de verdade. E a gente vai ver o que são esses antibióticos, né? Os antibióticos são medicamentos muito eficazes contra doenças bacterianas. Eles atuam distribuindo bactérias, eles atuam destruindo bactérias ou impedindo sua reprodução. No entanto, quando tomados sem necessidade ou de maneira inadequada, podem levar a um fenômeno chamado de resistência aos antibióticos. Tem muitas pessoas que nem sabem o que tem, mas vão lá e tomam um remédio. E aí tomam o remédio sem necessidade, e quando você precisar tomar o remédio, seu corpo já não vai mais ter efeito, porque ele já se acostumou ou ele já criou uma resistência àquele antibiótico, então não vai fazer efeito, né? E essa resistência a esses antibióticos é a capacidade das bactérias de resistir aos efeitos do medicamento, tá? Atualmente, a resistência aos antibióticos está crescendo e é uma grande preocupação mundial. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é urgente o desenvolvimento de novos antibióticos para combater as superbactérias, que são aquelas resistentes até os antibióticos mais modernos, tá? Então, por isso que a gente não pode se automedicar, a não ser uma dipirona, um remédio muito simples. Mas tá tomando antibióticos sem a prescrição médica é um perigo muito grande, porque você acaba se prejudicando ao longo dos anos, tá? Então, desde 2011 é proibido vender antibióticos sem receita médica nas farmácias brasileiras. Qual é o objetivo dessa medida e o que você acha dela, né? O objetivo é justamente esse, é o povo não estar tomando remédio sem passar por uma avaliação médica, porque o médico estudou anos para saber qual o melhor medicamento para ser utilizado, tá? Então, às vezes as pessoas têm uma coisa simples e quer tomar um antibiótico sem necessidade. E aí, quando precisar realmente tomar um antibiótico, o corpo já não vai ter mais o efeito que era para ter com o antibiótico, tá bom? Na página 32 e 33, nós temos a atividade 1, 2, 3 e 4. São 4 questões. Na página 32, diz assim, observa a ilustração ao lado. Então, você vai ver aí uma torneira, parece ter uma bacia, tem umas folhas ali, e aí tem um monte de bichinho, né? Que a gente diz aí que são esses micro-organismos. Com base na imagem, escreva o que você sabe sobre o tamanho dos micro-organismos e onde eles podem ser encontrados, tá? Você vai escrever o que você sabe, qual o tamanho desses micro-organismos e
e onde eles podem ser encontrados. Eu já repeti várias vezes, a gente viu no textinho onde é que eles podem ser encontrados, aí vocês vão escrever o tamanho e onde eles podem ser encontrados. 2. Antes de iniciar a aula sobre micro-organismos, o professor pediu aos alunos que fizessem um desenho que retratasse a ideia que tinham desses organismos. Veja ao lado o que um dos alunos desenhou, tá? Então, esse aqui é um dos desenhos dos alunos. Você acha que a ideia que o aluno tem dos micro-organismos é positiva ou negativa? Por quê? Da forma como ele desenhou, você acha que é uma ideia boa que ele tem sobre esses micro-organismos ou é uma ideia ruim? Ele acha que os micro-organismos são ruins ou ele acha que os micro-organismos são bons e aí você vai justificar por que você acha isso, tá? B, você concorda com ele ou você discorda? Aí você vai justificar. Se você concorda, por que você concorda com essa forma que ele desenhou esses micro-organismos ou por que não concorda, tá? 3. Leia a seguir um trecho retirado de um guia publicado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Em certos tipos de alimentos, os micro-organismos encontram nutrientes ideais para crescer e se multiplicar. Eles se multiplicam rapidamente se, além de nutrientes, encontrarem também condições favoráveis de umidade e temperatura. A temperatura ideal para isso varia de um micro-organismo para outro, mas a maioria se desenvolve bem a 37 graus, temperatura do corpo humano. O texto cita características das bactérias que possibilitaram sua adaptação a praticamente todos os ambientes. Que características são essas? Quais são as características que esse textinho aqui traz sobre as bactérias? Onde é que elas crescem? Onde é que elas se reproduzem? Quais as condições que elas precisam para sobreviver e se reproduzir, né? B. Por que uma das formas de conservar os alimentos é colocá-los na geladeira? O que vocês acham? Né? O que a geladeira favorece? Que no ambiente natural não favorece. Se a gente pegar uma comida e colocar na geladeira e deixar essa mesma uma parte dessa comida fora da geladeira por dias, qual a comida que vai estar boa para o consumo? A que está fora ou a que está dentro? Tá? E você sabendo disso, qual é que vai estragar e qual é que vai ficar boa, você sabe por que a geladeira ela é muito importante para conservar esses alimentos. 4. A cárie é causada por bactérias. O que podemos fazer para evitá-la? A cárie é aquele bichinho do dente, que se a gente não escova, se a gente não cuida, ele vai aumentando até desgastar todo o nosso dente. E se ficar próximo outro dente, vai para o outro dente e vai se espalhando para a boca toda, tá? Então, o que podemos fazer para evitar essas cáries? Tá certo? Então, é só isso que a gente tem para fazer. Então, façam aí com cuidado, com calma. Se precisar, leiam novamente, tá? Eu só li a parte das bactérias, mas quem não estava na chamada vai precisar ler a parte do micro-organismos também, tá certo? Cheiro!